Sustentação oral em favor do apelante Fabiano de Quadros, processo número 500.38.2022.821.0034. Este defensor Rodrigo Torres, OAB número 51761, conforme se comprova através do cartão advocatício. E vem este defensor inicialmente fazer a saudação ao eminente presidente desse colegiado, igualmente em relação ao relator, demais componentes dessa egrégia primeira Câmara Especial Criminal. E em um primeiro momento esse defensor refere a necessidade, e vem este defensor requerer encarecidamente que os nobres julgadores também leiam os memoriais escritos, de maneira que nessa sustentação abordará os pontos principais, mas que também não podem deixar de serem analisados os demais pontos já suscitados nos memoriais escritos. Em um primeiro momento, então, o que se verifica em termos das matérias arguidas a título preliminar é a inépcia total da denúncia, onde se verifica que a descrição dos fatos delituosos estão fulcrados em conversas de aplicativo telefônico, onde não se demonstra o suporte fático, além de descrever genericamente a participação do recorrente nas acusações envolvendo os delitos de tráfico e associação. Durante toda essa defesa que o presidente defensor realiza, o que se tem efetivamente de prova de eventual participação do apelante é com fulcro em conversas telefônicas, onde não se tem absolutamente nenhuma identificação de forma técnica e rigorosa capaz de apontar o apelante de forma participativa nos eventos delituosos em questão. Em primeiro momento, então, se postula a inépcia da denúncia, uma vez que a descrição de participação do recorrente se dá de forma genérica, não atendendo os ditames do artigo 41 do CPP. Igualmente, matéria preliminar também abordada por essa defesa técnica refere-se à quebra da cadeia de custódia, onde se verifica em um primeiro momento que a abordagem do menor Taylor, e que deu início às investigações, se deu por conta de inexistência de fundadas suspeitas, não tendo sido demonstrado de maneira cabal as diligências prévias e também a efetiva comprovação das denúncias dirigidas ao respectivo menor, onde se verifica tão somente denúncias anônimas, de maneira que a abordagem é totalmente ilegal por falta de demonstração das fundadas razões para efetiva abordagem. Tema este já pacificado no Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Também deve ser dito que houve a falta de demonstração concreta da localização das pontas das antenas, na medida que o recorrente, na época dos fatos, encontrava-se segregado cautelarmente, não tendo sido apreendido qualquer telefone celular de sua posse, quanto menos material ilícito ou droga apreendida com o mesmo. De maneira que não existe a localização dessas pontas das antenas e também não existe qualquer forma de identificação segura que eventualmente essas conversas telefônicas estão sendo apontadas em relação ao recorrente. Então, nenhuma prova técnica nesse sentido foi produzida pela acusação. Também se diga que a extração dos dados telefônicos do telefone apreendido, celular com o menor,
no que diz respeito à extração de dados, não se apresentou qualquer registro da metodologia utilizada para a coleta da prova e não se observando, consequentemente, a cadeia efetiva de custódia, onde o ônus da prova, da correta cadeia de custódia, cabe propriamente à acusação, conforme entendimento pacificado e recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no RHC 143.169, que refere especificamente que é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentado, uma vez que não há meios de garantir que os dados usados para embasar a denúncia, no caso, são exatamente os mesmos retirados do aparelho celular do menor. Na verdade, o que se tem nos autos é a integralidade do relatório da polícia, mas não existe em nenhum momento demonstrado, ou veio aos autos, a, a fonte primária, efetivamente a fonte primária da extração dos dados. Extração dos dados, a menos o que o magistrado sentenciante apontou é que haveria a integralidade do relatório, sendo que esse relatório foi realizado pela polícia e não da fonte primária, que seria o celular apreendido, os dados legais, por perícia técnica. Inexistindo desse modo qualquer registro da forma de coleta dessa prova, tornando ilegal a respectiva extração e, consequentemente, toda a prova produzida de forma derivada, de maneira que se postula o acolhimento dessa preliminar para o fim de absolver o apelante, tendo em vista que toda a prova que se aponta ao apelante foi obtida de forma ilícita. Também é importante ressaltar o bis in idem demonstrado nas causas de aumento da pena do artigo 40, incisos 3 e 4, uma vez que apresenta dupla penalização por um mesmo contexto fático, de maneira que a denúncia também se torna inepta nesse sentido pela caracterização do bis in idem. Em relação ao mérito propriamente dito, tem que se averiguar e se comprova, na verdade, que o réu, na época dos fatos, se encontrava segregado cautelarmente e não se demonstrou de qualquer maneira a efetiva materialidade delitiva e, consequentemente, merece ser reformada a sentença e provido recurso para absolver o réu de plano. A prova oral produzida e direcionada ao ora apelante, o delegado sequer se lembrava em juízo da forma de participação do presente recorrente, não soube nem identificar a pessoa do presente recorrente, e as testemunhas, especialmente de defesa, que depuseram em juízo, especificamente o Josué Alvester, refere que foi ele que manteve conversas telefônicas com o menor Taylor e não o próprio apelante. Inclusive Taylor, que é o menor, qual foi abordado pela polícia, refere em juízo que não sabe sequer identificar com quem efetivamente manteve as conversas no dia dos fatos, não sabendo identificar então a pessoa do apelante. O que se verifica no caso em questão, portanto, nobres julgadores, é a inexistência de certeza quanto à autoria delitiva em relação à identidade efetiva do locutor que manteve conversas telefônicas com o menor Taylor na ocasião dos fatos, de onde se propagou todas as acusações que ora são direcionadas ao recorrente. No que pertine ainda a acusação do delito de associação para o tráfico, o que se verifica concretamente nos autos é a falta de demonstração do vínculo associativo de maneira estável e permanente entre os acusados através da prova produzida dos autos, de maneira que se também postula a reforma da sentença e procedimento do apelo para efetivamente absolver o recorrente da respectiva acusação. Não entendendo esse nobre colegiado pela absolvição do recorrente
nos dois delitos pelos quais restou imputado, merece também reforma a sentença no que pertine à dosimetria, uma vez que o magistrado de origem, para fins de fixação de pena base e exasperação das causas de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3º e 6º, e também a reincidência, não observou os requisitos legais previstos no artigo 59, de maneira que totalmente através de fundamentos inidôneos e considerações genéricas, exasperou a pena de forma totalmente desproporcional e razoável, de maneira que se postula a reforma da sentença buscando a redução da pena em seu mínimo legal em relação aos seus critérios utilizados e totalizando toda essa pena que foi aplicada. Por fim, no que pertine a manutenção ou não da prisão preventiva, postula este defensor em relação ao apelante a viabilidade de a pena, a prisão preventiva ser substituída por medida menos gravosa, considerando a total falta de fundamentação por parte do juízo de origem e sede de sentença, no sentido de justificar a manutenção cautelar. Mesmo no caso aí que tenha o recorrente aguardado preso durante toda a instrução, isso não isenta o magistrado de origem em sede de sentença a fundamentar concretamente os motivos pelos quais ele mantém ou mantinha preso o apelante, de maneira que simples fundamentação genérica ou referência ao decreto de prisão já ofertado não é o suficiente no sentido de manter a segregação cautelar do recorrente, especialmente considerado o artigo 387, parágrafo 1º, que exige a fundamentação concreta no sentido de manter, de justificar a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença. Enfim, então, este defensor, se reportando aos memoriais também já juntados de forma escrita perante esse colegiado, postula o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pela reforma da sentença e provimento do apelo, no sentido de absolver o recorrente de todas as acusações que ora são direcionadas à sua pessoa, e ainda, não entendendo assim este colegiado, e sim entendendo pela manutenção da condenação, postula este defensor a reforma da sentença e provimento do apelo, no sentido de reduzir a pena definitiva fixada em relação às duas acusações que pairam contra o recorrente, que seria o tráfico de drogas e associação para o tráfico. E, por fim, também em caso de entendimento deste colegiado pela manutenção cautelar do recorrente, postula-se a reforma da sentença e provimento do apelo para o fim de substituir a prisão preventiva por medida menos gravosa, podendo ser na forma do artigo 319 ou outras condições estabelecidas por esse colegiado que entender cabíveis no caso concreto. Desde já agradeço pela atenção e uma boa tarde aos senhores.